Hoje iremos aprender um pouco mais sobre ondas. Imagine uma piscina. Se você jogar alguma coisa nela, por exemplo, Bob, o nosso guaxinim. Hey! Se pegarmos o Bob e jogarmos ele no... Você sabe nadar, Bob? Bom, não importa. Se você jogar o Bob na piscina... Shua! Observe que ele vai ficar se sacudindo e se debatendo lá dentro. Isso vai provocar ondas, certo? Essas ondas vão se propagar em volta do Bob. As ondas sonoras são bem parecidas. Se o Bob estivesse tocando tambor, ondas sonoras iriam se propagar em volta dele, se expandindo numa velocidade de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som em circunstâncias normais. Se essas ondas chegarem no ouvido de alguém, o cérebro dessa pessoa vai interpretar esta frequência de onda como barulho. Se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém por perto para escutar, ela emitiria barulho? Não, apenas ondas sonoras, pois, como já vimos, o barulho é uma maneira do nosso cérebro traduzir essas ondas. Esse é o espectro de frequências sonoras. Nós humanos só conseguimos ouvir essa pequena parte. Daqui para cá já é infrassom e daqui para lá é ultrassom. Ou seja, se nós formos aumentando a frequência dessas ondas sonoras, o som vai nos parecer cada vez mais agudo, até chegar a um ponto em que a frequência é tão alta... Eu não consigo fazer isso. Que não conseguimos mais ouvi-lo. Já os cachorros, que têm um sistema auditivo melhor que o nosso, conseguem ouvir sons que não podemos sequer imaginar. Mas para essas ondas se propagarem, elas precisam de um meio. No caso das ondas do mar, este meio é o mar. No caso das ondas sonoras, este meio é o ar, certo? Elas precisam de um meio para se propagar. O espaço sideral não tem ar, logo, o som não se propaga pelo vácuo. Então, se você pegar esta simpática banda de jazz e colocar ela no espaço, isso seria o que você iria ouvir. Nada. Aqueles filmes com naves espaciais, tipo Star Wars, que você vê elas atirando e explodindo coisas, iam ser muito sem graça se fossem fiéis à realidade. Nada seria ouvido. E como no espaço também não tem oxigênio, que é inflamável, também não teríamos explosões. Então seria mais ou menos assim. Um míssil em nossa direção, senhor! Iremos morrer! Iremos morrer! Iremos morrer! Ok. Agora vamos falar da luz. Por volta de 1860, o cientista James Clerk Maxwell descobriu que a luz também se comporta como uma onda eletromagnética. Logo, deve existir um meio para que ela se propague. Assim como as ondas do mar usam a água, assim como as ondas sonoras usam o ar. Bom, pensou Maxwell, talvez o espaço não seja tão vazio assim. Talvez exista algum meio que ocupe todo o universo e permita que a luz se propague como uma onda. A esse meio ele deu o nome de éter. A teoria foi logo aceita pela comunidade científica como a mais plausível, pois resolvia o problema. Mas como qualquer teoria, ela precisa ser provada. Teoria não é sistema de crença. O éter seria testado. As ondas sonoras, ao se propagarem no ar, alteram sua velocidade caso o ar esteja em movimento, ou seja, se estiver ventando, elas aceleram no sentido do vento e desaceleram contra ele. A Terra, passando através do éter, iria criar uma espécie de vento de éter. Dessa forma, a luz que esteja se movimentando a favor do vento do éter deveria ser mais rápida que em outras direções. Um experimento bem preciso foi feito e não se verificou nenhuma diferença na velocidade da luz em qualquer sentido. Mesmo assim, muitos cientistas estavam tão apegados à ideia do éter que, em vez de descartá-lo, preferiram pensar que algo deu errado no experimento, que foi refeito várias e várias vezes, sempre com o mesmo resultado, para desespero deles. Alguns anos depois, Albert Einstein, ao publicar suas teorias da relatividade, provou que o éter não existia e que a luz não precisava de um meio, ela podia sim se propagar pelo vácuo. E além de se comportar como uma onda,
também se comporta como um feixe de partículas. Você já deve ter visto uma notícia assim no jornal. Cientistas descobrem um planeta a milhares de anos-luz da Terra que possui água. Mas você já se perguntou como os cientistas conseguem saber que existe água em um planeta a milhares de anos-luz da Terra? Como eles podem saber do que ele é feito? Sua temperatura, seus elementos? Bem, hoje iremos entender o porquê disso. Lembra na escola quando explicavam que aquela plantinha era verde porque a luz, quando batia nela, absorvia todas as cores menos o verde? Que era a cor refletida que chegava aos nossos olhos, por isso que vemos a planta verde? Não? Ninguém ouviu isso? Alguém? Bem, não importa também, mas vamos nos aprofundar mais nessa história. Essa luz que vemos bater na planta são ondas eletromagnéticas. Existem vários tipos de onda. Rádio, celular, Wi-Fi, GPS. Nesse exato momento, existem várias ondas passando pelo seu corpo. Você apenas não consegue vê-las. A diferença entre elas é o seu comprimento. As ondas viajam na mesma velocidade, porém com frequências diferentes. Para ilustrar, podemos imaginar um gigante e um anão correndo na mesma velocidade, mas com passadas diferentes. Ondas de rádio são muito longas, podendo medir mais do que uma montanha. Já as ondas de raio-x, por exemplo, medem bilionésimos de metros, medem nanômetros. Esse espectro eletromagnético é a base da era da informação e do mundo moderno. Podemos ver nele as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, controle remoto, mensagem de celular, etc, etc, etc. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. E aqui no meio, entre a frequência de 400 e 700 nanômetros, é a luz visível, ondas que os nossos olhos captam e que o nosso cérebro transforma em cores. É impressionante saber que nesse espectro, tudo que conseguimos enxergar está aqui. Tem besouros que conseguem ver mais que a gente. Mas esse é um outro assunto. Voltando para a folha. Quais comprimentos de onda ela absorve e quais ela reflete dependem da sua composição química. O ar, a água, a terra e tudo ao nosso redor são feitos de elementos químicos, que irão reagir e refletir uma determinada faixa de comprimento de onda. As ondas refletidas pela folha estão na faixa de 492 e 577 nanômetros, que interpretamos como a cor verde. Assim a gente pode começar a responder, por exemplo, por que o céu é azul? Os gases de nitrogênio e oxigênio abundantes em nossa atmosfera espalham ondas de frequências mais altas, azuladas, e absorvem as mais baixas. E por isso que nós vemos o céu azul, viu? Não é tão difícil. Agora digamos que você tenha um medidor de ondas. Alguém coloca uma venda em seus olhos e pergunta, como é o ambiente que está à sua frente? Você não precisa mais ver, apenas verificar quais as frequências que estão chegando no medidor. E aí é só relacioná-las ao tipo de substância que costuma refleti-la. Ah, tem aqui a frequência de X nanômetros. Ah, essa é a frequência da molécula H2O. Então tem água aqui. A análise da luz espalhada por uma substância também é capaz de determinar sua temperatura e densidade. Assim você sabe se é um balde ou um oceano, uma praia ou um deserto que está à sua frente. Está entendendo? Nós podemos saber do que é feito um ambiente sem precisar olhar para ele, apenas traduzindo as ondas que chegam. Mas espere, e se apontarmos esse medidor ao espaço? Se mirarmos ele exatamente para aquele planeta que está a milhares de anos-luz da Terra e captar as frequências que chegam? E é isso que a ciência moderna está fazendo. É assim que ela descobre a composição dele e a do resto do nosso universo. Seja planeta, galáxia, nebulosa, estrela, a luz não morre, não some. Ela está por aí, vagando pelo espaço. A luz mais antiga, já captada, possui mais de 13 bilhões de anos. Segundo os cientistas, o Big Bang possui mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Ou seja, nós podemos saber do que era feito o nosso universo logo após o seu nascimento. E essa é a foto dessa descoberta. É conhecida como a radiação cósmica de fundo. Olha que maravilha, parece um vômito para a gente, mas para um astrofísico eu garanto que é a coisa mais maravilhosa que ele já viu. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência Ni
multiplicada pelo comprimento de onda lambda é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As micro-ondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza ao sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por 2 fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas, ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC.
A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC, entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta, porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen, no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em duas subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 kV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades
nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia.